é onde nós vamos comentar nessa noite. Eu quero ser bem breve, bem objetivo, e creio que o Senhor vai falar com todos nós. Lucas capítulo de número 2. Quem já encontrou, diga amém. Então vamos ler. Versículo 42, diz assim a palavra de Deus: quando ele atingiu 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, ou seja, eles caminharam um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos, e não tendo-o encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, guarde essa informação, quantos dias depois? Eram 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando. E todos os que ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Todos digam amém. Amém. Vamos orar? Feche os teus olhos nesse momento, curve a sua cabeça por um instante. Senhor Deus e Pai, esse é o momento, Senhor, de nós ouvirmos a Tua voz. Venha falar aos nossos corações, venha trazer, Senhor, o perfeito entendimento, a perfeita revelação da Tua palavra. Que todos aqueles que estão aqui, Senhor, acompanhando este culto, aqueles que estão assistindo, Senhor, de qualquer parte onde eles estiverem assistindo, que o Teu Espírito Santo possa ministrar o Teu querer, Senhor, e a Tua vontade às nossas vidas. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Bom, eu quero ministrar essa palavra, e nós temos pouquíssimas informações sobre Jesus, na sua infância, na sua adolescência. Nós temos pouquíssimos relatos. A Bíblia, ela não faz uma biografia de Jesus. Se fosse uma biografia, seria uma biografia muito falha. A intenção da Bíblia não é fazer um livro biográfico de Jesus. A intenção dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, não foi trazer a biografia desde o seu nascimento até a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão aos céus. A intenção dos autores não foi essa. Então nós temos o nascimento de Jesus, depois nós temos esse relato de Jesus com seus 12 anos, ele indo para Jerusalém, para o templo, para cumprir um costume dos judeus, costume chamado Bar Mitzvah, onde o menino era levado para ser iniciado no judaísmo, ele quando tinha de 12 para 13 anos, e depois nós temos Jesus aos 30 anos de idade, sendo batizado e iniciando o seu ministério. Então são poucas informações, mas essas informações que nós temos, elas não são informações que nós podemos desprezar. Na verdade, nada da Bíblia nós podemos desprezar. Se está ali na Bíblia, é porque existe um propósito de Deus para que ali esteja. Esse relato vai dizer que a sua família, Jesus e o seu pai adotivo, digamos assim, José e Maria, foram para o templo para cumprir os costumes, e diz a palavra de Deus que Jesus estava ali junto com os doutores no templo. Ele estava sentado, ouvindo, interrogando, e diz a Bíblia que ele passa o período ali junto com eles, se cumpre o costume,
E a Bíblia fala que os seus pais foram embora, pegaram as suas coisas, pegaram as suas malas, pegaram as suas bagagens e foram embora. E o menino de 12 anos permaneceu no templo. E alguém fala: mas como é que pode? Como é que pode um pai, como é que pode uma mãe esquecer um filho no templo? Eu me recordo que eu era pastor, eu fui pastor de uma igreja, isso vai fazer mais de 20 anos, e eu lembro que uma vez ao mês nós fazíamos uma vigília. Era uma igreja bem grande, não tão grande como essa aqui, menor do que essa, mas era uma igreja de porte grande, e tinha vigília uma vez por mês, às sextas-feiras. E teve um dia que acabou a vigília, os irmãos começaram a ir embora, os obreiros começaram a organizar a igreja para nós fecharmos. Eu estava lá no escritório, na sala pastoral, e de repente um obreiro bateu na porta, pastor, e falou assim: achamos uma criança dormindo aqui nos bancos. Falei: não é possível. Acho que a mãe ficou tão embriagada do espírito que deixou a criança aqui. Geralmente as pessoas esquecem Bíblia, guarda-chuva, bolsa, celular às vezes, né? Mas um filho, e ainda bem que um obreiro conhecia aquela criança e pôde levar aquela criança embora, e chegou lá na porta da casa da mãe, que morava ali próximo da igreja, graças a Deus. A mãe já estava dormindo, e o obreiro chamou e falou assim: ô mãe, tudo bem? Só lhe esqueceu alguma coisa na igreja? Não, eu acho que não. Cadê teu filho? Então é possível sim, queridos, é possível sim. Esse texto fala que eles caminharam um dia, 24 horas, e de repente José olhou para Maria e falou assim: peraí, esquecemos alguma coisa. Cadê o menino? Cadê Jesus? E Maria olhou para ele e falou assim: mas eu pensei que estava com você. Não, mas eu pensei que estava com você. Será que ele não está com alguma prima, algum parente, algum vizinho? E eles começaram a procurar Jesus. Diz a Bíblia que eles procuraram Jesus 3 dias. Quando eles chegaram em Jerusalém, Jesus estava no mesmo lugar. Repita comigo: Jesus, Ele sempre está no mesmo lugar. E na hora que eu meditei nessa palavra, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. E eu me lembrei de um personagem na Bíblia, que é praticamente um super-herói da Bíblia, chamado Sansão. Deus levantou homens cheio de fé, cheio de coragem, mas certa vez Deus levantou um homem que tinha um poder diferente. Esse homem foi Sansão. E diz a Bíblia que ele era nazireu de Deus, não podia beber bebida alcoólica, não poderia tocar em nada morto, não poderia raspar os seus cabelos. Diz a Bíblia que Sansão, por um descuido, por uma fragilidade, diz a Bíblia que ele fez aliança com uma mulher que não era do povo de Deus, com uma filisteia chamada Dalila, e ali foi a sua ruína. E diz a Bíblia que Sansão começa a brincar com Dalila, tentando dizer para ela, e ao mesmo tempo não dizer onde que estava a sua força, até que ela descobriu o seu coração, e ele contou para ela onde que estava a sua força. E sabe que diz a Bíblia? Que quando ele abre o seu coração para ela, ela manda cortar as tranças, as 7 tranças que ele tinha, enquanto ele dormia. E daqui a pouco ela falou assim: Sansão, os filisteus estão lá fora, eles vieram te pegar. E diz a Bíblia que ele se levantou para ir lutar contra os filisteus, mas ele não tinha percebido, pastor, que o Espírito Santo não estava mais dele. Ele levantou achando que estava tudo bem, mas não estava tudo bem. Deus já não estava mais com ele. Sabe o que tem acontecido? Nós estamos vivendo uma época
onde existem muitas pessoas como Sansão, como José e Maria, caminhando, achando que tudo está bem, achando que Jesus está junto, achando que Jesus está no barco, achando que o Espírito Santo ainda está no controle de todas as coisas. Só que na verdade não. Sansão já tinha perdido a virtude. José e Maria estavam caminhando e não perceberam que Jesus não estava mais com eles. Jesus estava no mesmo lugar, eles que foram e não levaram a presença de Jesus com ele. E eu comecei a meditar nisso. Eu comecei a meditar e eu comecei a chegar a algumas conclusões. Primeiro, a pessoa quando perde a presença de Jesus com ela, dificilmente ela percebe. A pessoa quando ela perde a presença do Espírito Santo, dificilmente ela percebe, ela se dá conta. Mas as pessoas que estão ao redor, elas percebem que nós estamos diferentes. Elas percebem que nós estamos diferentes. Elas percebem que nós não somos os mesmos. Mas são poucas pessoas que notam que elas perderam a presença de Deus. São poucos ministérios que percebem que perderam a presença de Deus que tinha lá no começo. Já teve, mas perdeu a presença de Jesus. A boa notícia que eu tenho para você nessa noite é que pode ser que você caminhou 1 quilômetro ou um dia sem a presença de Jesus. Ele está aqui nessa noite, aleluia, e Ele vai renovar pessoas, Ele vai tocar em pessoas, e novamente nós seremos cheios da presença do Espírito Santo de Deus. Será que você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor nessa noite, aleluia! Então, mais do que retornar a sentir essa presença, ter Deus novamente na vida, ser tocado pelo Espírito Santo, diz a Bíblia que existe uma categoria de pessoas, isso está lá em Apocalipse, que ele é como um morno. O morno é aquele que já foi quente e ele esfria, e diz a Bíblia que esse será vomitado pelo próprio Cristo. Queridos, mais importante do que você voltar, é você não permitir que a presença de Deus se afaste de você. E eu quero nessa noite, de forma bem simples, bem objetiva, trazer algumas ideias aqui, que na verdade servem de alerta para mim e para você. Quem está entendendo, diga amém. Para a gente não perder a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E a primeira coisa que nós precisamos prestar atenção, eu sou pastor de igreja há um pouco mais de 20 anos, então já faz um tempo, e uma das coisas que eu percebo que leva a pessoa a perder a presença de Deus, é quando ela se afasta, e ela pensa que se afastar um pouco, distanciar um pouco, não tem problema. É aquela pessoa que acha que ela pode afastar um pouquinho, que ela consegue voltar. É aquela pessoa que acha que ela pode ir para o fundo, que ela consegue nadar de volta. Quem está entendendo, diga amém. Ela acha que dá tempo, ela acha que ela pode ir, dar uma volta e voltar. E o grande problema é que existem pessoas que estão se afastando totalmente conscientes. São pessoas que deixaram de congregar totalmente consciente. São pessoas que não enxergam mais a importância de estarem na presença de Deus na igreja. O termo desigrejado, que nós nunca tínhamos ouvido falar, surgiu aí, queridos, há alguns anos atrás, e parece que veio para ficar mesmo.
que mais existe são pessoas que acham que não precisam congregar, que não precisam de igreja, que não precisam de um pastor, que não precisam de alguém para estar ali orientando. Então estão aí em carreira solo, soltos, descompromissados, pessoas que já não veem mais importância na ceia do Senhor. Se Senhor, tudo bem, mas se não Senhor, não tem problema não. Daqui um mês ou daqui a 2 meses eu participo da ceia e está tudo resolvido. Sabe qual que é um dos enganos que o Satanás tem colocado no coração de pessoas? É que dá tempo de voltar. Pode ir que dá tempo de voltar. Ei, pode ser que dê tempo sim, e glória a Deus se der tempo, mas pode ser que não dê tempo. Quem está entendendo, diga amém. Pode ser que você vá e você não consiga voltar. Geralmente quem morre afogado é quem sabe nadar. Geralmente quem morre em represa, quem morre no mar, não é alguém que não sabe nadar, porque quem não sabe nadar não entra. Geralmente quem morre é aquele que sabe nadar, ele acha que dá para ir e voltar, e falta o gás, falta o oxigênio, e a pessoa acaba e fica no meio do caminho. Eu conheço pastores que pararam, eu conheço obreiros que pararam, eu conheço pessoas que já tiveram muito mais unção de Deus, intimidade com Deus do que eu e você, e hoje estão parados na fé. Por quê? Porque acharam que poderiam ir e voltar e não conseguiram. Tem pastores que eu vou buscar para levar para casa de recuperação. Tem pastores internados lá na casa de recuperação. Por quê? Porque acharam que poderiam ir, tirar uma onda e voltar, e não deu tempo de voltar, caíram, se perderam. Jesus está no mesmo lugar. Por isso, se hoje você está vazio, eu quero te chamar para a realidade. Coloque os pés no chão, busque o Senhor, e Ele vai renovar a presença dEle na tua vida. Você pode aplaudir o Senhor por isso, aleluia. Aplauda o Senhor mais forte, aleluia. Segundo lugar, existem pessoas que elas se afastam, porque elas são atraídas pelas coisas do mundo. Isso aqui é um perigo, irmãos, porque ela começa a olhar para o mundo e dá a impressão que aquilo é melhor do que isso aqui. E é incrível como rede social, como a mídia tem o poder de levar as pessoas ao engano. É incrível como as pessoas estão na presença de Deus e de repente ela começa a se distrair com as coisas do mundo, e quando vai ver, Jesus já está longe dela. Tem igrejas assim, tem ministros assim, tem obreiros assim, tem novos convertidos assim, que chegaram cheio de vontade, cheio de gás, e daqui a pouco começaram a olhar para fora. Nós temos vários exemplos na Bíblia, talvez o de Pedro seja o mais conhecido. Estava caminhando, quando começou a perceber o vento, o mar, diz a Bíblia que ele afundou. Quando você perde o foco, quando você tira os olhos de Jesus, você afunda, você perde Jesus. Mas no momento que Pedro falou assim: Senhor, me socorre, Jesus pegou ele pelas mãos. Não foi Pedro que pegou na mão de Jesus, foi Jesus que pegou na mão de Pedro. E nessa noite pode ser que você não consiga pegar na mão dele, mas Ele vai pegar na sua mão nessa noite. Foi Ele que te trouxe aqui para te alcançar e para fazer uma obra gloriosa na tua vida. Você que está aqui, ou você que está assistindo esse culto, o Espírito Santo, Ele vai te alcançar. Levante a sua mão para o céu. O renovo de Deus, Ele te alcança nessa noite. Cada irmão, cada irmã, cada obreiro, a presença de Deus, ela te alcança nessa noite, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, aleluia. Você pode exaltar o Senhor, aleluia. Em terceiro lugar, e aqui eu vou encerrar, quando nós deixamos
de cultivar um relacionamento com Jesus. E no Evangelho de Lucas, um dos capítulos que eu mais gosto de Lucas é o capítulo 15. E o capítulo 15 de Lucas, para quem não conhece, são 3 parábolas. A primeira parábola é a parábola da ovelha perdida. Diz a Bíblia que uma ovelha, um pastor tinha 100 ovelhas e uma ovelha se desgarrou, e ele deixa as 99 ovelhas no deserto e vai em busca daquela ovelha que estava perdida. E quando ele encontra, ele faz uma grande festa para celebrar. Depois fala de uma mulher que ela tinha 10 dracmas, 10 moedas, com um valor muito alto, e ela perdeu uma dracma, e ela varreu a sua casa, acendeu a candeia, limpou, revirou tudo e encontrou a dracma. Quando ela encontrou, ela chamou as suas amigas e vizinhas e fez uma festa para celebrar. E a terceira parábola foi a do filho pródigo, o filho que foi embora, se afastou do pai. Ele foi e o pai ficou no mesmo lugar. Quando aqueles pais foram em busca de Jesus, Jesus estava no mesmo lugar. Quando aquele homem deixou o machado cair, o profeta perguntou: onde caiu o machado? E o machado estava exatamente no lugar onde tinha caído. Quando aquele filho voltou, Jesus não julgou, ou melhor, o pai não julgou, o pai não condenou, o pai acolheu, fez uma grande festa, restituiu aquele filho, trouxe ele novamente para a sua presença, não como um servo, mas como seu filho. Não importa a distância que a pessoa pode ter percorrido, não importa se ela está um dia, 10 anos afastada, no momento que ela se posiciona e ela diz: eu quero voltar, pode o inferno inteiro se levantar, Jesus vai se levantar ao encontro dessa pessoa. Quando aquele filho apareceu no meio do caminho, diz a Bíblia que o pai estava pronto para abraçá-lo e para recebê-lo de volta. Nessa noite eu vim trazer esta palavra para pessoas que talvez já perderam esse relacionamento com Jesus, para pessoas que talvez o diabo tenha investido para tirar você da presença de Deus, para pessoas que talvez vêm à igreja, saem da igreja e têm vivido uma vida, uma rotina, às vezes vem no automático e já não sente mais a presença do Espírito Santo. Nessa noite o Espírito Santo ele quer tocar em você. A conclusão que eu chego é que eu já orei mais, eu já busquei mais, eu já tive mais fervor, e hoje o Espírito Santo ele quer reacender essa chama do primeiro amor aqui dentro de mim e dentro de você. Eu não conheço a intimidade de ninguém, queridos. Às vezes eu prego na igreja onde eu sou pastor e eu também não sei a intimidade deles, quanto mais aqui, pessoas que eu estou vendo pela primeira vez. Eu não sei da intimidade de ninguém, mas uma coisa eu sei: o Espírito Santo ele quer estar mais perto de mim e de você. Talvez as lutas que nós estamos passando nos últimos dias tem sido lutas onde o Espírito Santo está te dizendo: ei, quero mais de você. Nunca mais conversamos, nunca mais você dobrou os joelhos, nunca mais você teve tempo de louvar o meu nome, nunca mais você teve tempo de buscar a minha face como você buscou já um dia. O Espírito Santo ele quer renovar cada um de nós aqui nessa noite. Amém, queridos? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu gostaria de, antes de devolver para o pastor, queria fazer 1 minuto de oração. Pode ser? Amém?
Vamos ficar de pé, queridos? Eu digo em pé, mas se você quiser ficar de joelhos, ou se você não consegue ficar nem em pé de joelhos, quer ficar sentado, não tem problema. Eu pedi permissão aqui, pastor, porque eu gostaria de fazer uma oração. Porque foi Deus que me trouxe aqui nesse lugar. Antes de eu receber esse convite,